Fala galera, bem-vindos a mais um Hora de Juice. Pessoal, esse programa aí vitaminado de você toda semana, escuta aqui para transicionar a sua carreira, para iniciar a sua carreira, ou para saber o que os devs estão fazendo aí pelo mundo, né? Afinal, devs pelo mundo é a coisa que mais tem hoje em dia, né? E cada vez vai aumentar mais. E falando devs pelo mundo, hoje em dia estamos com o Nicolas Takashi. Eu nunca sei se eu falo o nome do Nicolas direito, já trabalhou aí, a gente trabalhou na F-Câmara faz um tempinho, mas eu sempre fico em dúvida no nome dele. E aí, Nicolas, beleza? Fala, meu povo, tudo bem? Cara, tudo bem. Obrigado pelo convite, Joel. Obrigado pelo convite, F-Câmara, o pessoal da Hora de Juice também. E, cara, tá certinho, Nicolas Takashi mesmo. É isso mesmo. Ô, Nicolas, me diz, agora eu fiquei até com dúvida, vamos expor aqui a vida particular já de cara aqui já. Cara, Takashi é japonês, chinês, coreano, o que é isso? É japonês, mano, é japonês. É meu segundo. Todo mundo pensa que é meu sobrenome, ok? Provavelmente agora eu vou quebrar o coração de muitas pessoas. Mas não é meu sobrenome, é um segundo nome, como se fosse João Pedro. O Takashi é equivalente ao Pedro, ok? Caraca, eu não sabia, eu já sou um que eu não sabia disso não. Nicolas Takashi. Tem um terceiro, um quarto aí, não? Não, depois é o Cavalcante da Silva. Não Ai. pode faltar o da Silva, né? Legal, legal, legal. Nicolas, eu vou ser bem sincero pra ti, cara. Eu já vou cortar um pouco aqui a fila das curvas, mas depois a gente volta aqui sem tranquilo. Mano, o que você tá aprontando? Deixa eu entender. O que você tá aprontando aí, velho? Cara, hoje, atualmente, eu trabalho muito mais na parte de Ops, ok? Tipo, nem tanto com Dev. Tipo, pronto, eu trabalhei os últimos 10 anos com desenvolvimento de software. Tava um bocado cansado de desenvolvimento de produto, desenvolvimento tradicional que a gente vê, tipo entrega de API, funcionalidade, back-office, etc. E comecei a me arriscar um pouco mais no desenvolvimento de plataforma para engenharia. Okay? Então, para engenharia, quando eu digo engenheiro de software, programador, como vocês preferirem chamar. Atualmente eu tenho trabalhado numa vertente de observabilidade, nada mais é do que construir uma plataforma para coleta de métricas, tracing e logs, e a gente fala um pouco mais disso para frente. Num ambiente cloud native, ou seja, um ambiente utilizando Kubernetes, totalmente containerizado e etc. Hoje é com esse tipo de brincadeira que eu tenho me divertido. Eu gosto dessas brincadeiras aí, cara. Sempre legal essas brincadeiras aí. Bem bacana. Cara, eu sempre fui um dev muito voltado. Eu sempre fui um dev que, tipo, gostava de me arriscar ali no mundo de ops, sabe? Tipo, entender como configurar um server, como funcionam essas coisas. Acho divertido. Eu também gosto bastante. Mas, cara, e agora falando nisso, qual que é a empresa que você tá hoje? Cara, eu tô trabalhando atualmente na Farfetch. Okay? A Farfetch ela é uma empresa portuguesa, que foi fundada aqui no norte de Portugal. Ora, pois. Ora, pois. É uma plataforma é um e-commerce de plataforma de luxo, ok? Então a ideia da Farfetch, provavelmente algumas pessoas já devem ter ouvido. Nós temos escritório em São Paulo também, temos um escritório em outros países como Estados Unidos, aqui espalhado na Europa, China e por aí vai. E o nosso foco é atender o mercado de luxo. Artigos de luxo, do que você imaginar, seja de um acessório, corrente, brinco, a bota, roupa e por aí vai. Tem desconto? Tem desconto para amigo e funcionário? Cara, para funcionário tem desconto, para amigo de funcionário também tem desconto, sim. Show de bola. Ó, eu vou dizer pra ti, cara, quando eu fui pra Portugal, mandei mensagem pra ti, mas acho que tu nem viu. A galera da Farfetch foi pra fazer o happy hour, mas acho que tu nem viu a minha mensagem. Putz, eu não vi, cara, eu não vi mesmo. Não vi. Olha que, na verdade, quando eu vi, já tinha sido tipo uma semana depois. Perdi o Comes e Bebes. Mas acho que tu tava meio longe, né, também, né? Tu tá onde? Tá em Braga? Você falou? Cara, eu tô em Braga, mas foi no Porto e é tipo 30 minutos daqui de casa, de carro. É rapidinho. Ah, então de boa. Ô, mas falando nisso, cara, e agora aproveitar, porque é uma dúvida, eu sempre pergunto isso pro Max, pergunto isso pro Sibila sempre e tal, mas como é que foi essa parada aí? Beleza, vou embora do Brasil, como é que foi essa jornada aí? Cara, o meu foi engraçado, né? Tipo, eu tava. Isso começou essa brincadeira assim no fim de 2016 e início de 2017. Tipo, mesmo ali na virada do ano e tal, na época eu tava trabalhando lá na Lambda, trabalhando com .NET e tal. E aí eu tava na vibe de fazer um mochilão e conhecer, sei lá, viajar, sabe? E nunca tinha me passado pela cabeça trabalhar pra fora. Na verdade, nunca tinha me passado pela cabeça morar fora do Brasil. Eu sempre achei que seria algo interessante, uma experiência diferente, mas
pra ser muito honesto, eu nunca planeei nada, nunca fiz nenhum planejamento pra, ok, agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou começar a movimentação pra ir embora do Brasil. Pronto, e aí nessa época eu só naquela, putz, deixa eu mandar um currículo aqui só de zoas, só pra ver o que acontece. E aí mandei um currículo e tal, tive retorno, e aí parece que, tipo, o vento ouviu e começou uma outra galera a mandar contato, e aí comecei a fazer umas entrevistas e tal, e, cara, rolou. Tipo, foi simplesmente, teve uma hora que me fizeram uma offer, eu achei a offer interessante, eu falei, vamos. Na época eu tava com 22 para 23 anos, não tinha muito o que perder, saca? Tipo, cara, tinha... Falei, cara, com 22 anos, se eu não gostar, o que pode me correr de errado? No máximo, ter conhecido um outro país, uma outra cultura e vir embora, sabe? Foi muito nessa linha, cara. Legal. E, cara, eu acho, pô, de 16 pra cá, querendo ou não, a gente tá falando aí de 5 anos, né, de diferença e tal. E eu acho que muita coisa mudou, assim, de lá pra cá, assim. Cara, qual é que a tua experiência, como é que foi isso lá atrás? Os caras te deram apoio pra se mudar? O bagulho foi muito mais roots? Qual é a tua percepção, assim? Cara, há 5 anos atrás, pro Nicolas, assim, né? Tipo, a experiência do Nicolas foi muito mais roots. Foi, tipo, muita coisa por mim mesmo, sabe? Tipo, os custos da viagem, os custos de documentação, etc. Só que como você mesmo disse, cara, de 5 anos pra cá muita coisa mudou, muita gente veio trabalhar do Brasil pra Europa, principalmente aqui em Portugal, cara, tem muita gente que era da F-Câmara trabalhando aqui. Às vezes, cara, às vezes é engraçado, porque tem gente que mora aqui que eu nem imaginava que tava aqui, sabe? Tipo, você fala assim, putz, não vejo a pessoa, sei lá, 6, 7 anos e quando eu vejo, encontro a pessoa por aqui. Mas hoje em dia a pegada já é diferente, tem muita empresa que é Visa Sponsor, ou seja, tipo, o cara banca a tua vinda, banca a hospedagem, banca a passagem aérea, dá suporte jurídico, o que torna a coisa muito mais flexível, muito mais fácil, né, cara? Porque, tipo, imagina, você ter que... Tudo que você aprende ao longo dos seus os seus primeiros 18 anos de vida, tipo documento, como funciona dinheiro, como funciona a lei, você precisa aprender tudo de novo depois, em alguns meses. É um pouco corrido, não é mesmo, né? Cara, e dessa experiência tua, assim, de mudar, migrar pra um país, o que foi mais difícil, assim, pra ti? Porque eu vejo uma galera que, tipo, cara, vai e fica, mas eu também vejo uma galera, assim, cara, que vai e volta muito rápido. Pra ti, assim, cara, o que pegou e o que falou, ok, é isso aqui que eu quero, e o que mais pesou pra te falar, não, pô, isso aqui dá vontade de voltar? Cara, é engraçado, né? E isso eu acho que conforme vão passando os anos que eu tô aqui, tipo, vou fazer 5 anos, completam 5 anos agora, eu acho que é um processo de amadurecimento ao longo do tempo. E o que foi mais difícil para eu aprender a lidar foi dinheiro. O dinheiro ele funciona de uma forma muito diferente do dinheiro no Brasil. Absurdamente diferente, cara. Aqui você não tem cultura de cartão de crédito, aqui você não tem cultura de parcelamento, nada. Então aqui as coisas são compradas à vista, né? Então você quer, sei lá, comprar uma TV, você tem que juntar uma grana e comprar uma TV. Você não tem acesso fácil a crédito como a gente tem no Brasil, que você vai, por exemplo, sei lá, numa Magazine Luiza, no mercado, em qualquer loja dessa da vida, e você passa o seu cartão em 10 vezes sem juros. Isso não acontece aqui. Acesso a crédito ele é muito mais burocrático. Então, se você quer, imagina que você precisa mobiliar uma cozinha. Você tem que, se você não tem o dinheiro para comprar tudo isso, se você quer um crédito, você precisa pedir isso através de uma credora, como uma Crefisa da vida, ok? Então, tipo, isso pra mim foi muito difícil a adaptação. Eu patinei ali pra entender como o dinheiro funciona. O lado positivo disso, eu me tornei uma pessoa muito mais... eu cuido muito melhor do meu dinheiro hoje, sabe? Porque eu sei que, tipo, como eu preciso juntar dinheiro pra ter as coisas que eu quero, eu penso muito mais antes. E às vezes quando chega lá, no momento, já era só uma vontade que eu tinha. Não queria muito aquilo, sabe? Eu só queria. Legal, cara, legal. Eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas, pô, é verdade, né? Faz sentido. Porque, assim, eu digo isso porque comigo já aconteceu, assim, de, cara, vou comprar alguma coisa, vai lá, parcela em uma, duas vezes. Aí quando eu pego, falo, pô, cara, nem é aquilo tudo, sabe? Não queria tanto, né? Queria, mas não queria tanto, assim, tipo... mas é legal, cara, esse pra mim foi o item mais difícil, assim, cara, de adaptação do Nicolas aqui em Portugal. Qualquer outra pergunta mesmo que eu esqueci? O que você não sente saudade, assim, sabe? Fala, ok, que bom que eu saí do Brasil. Cara, violência. Zero, assim, eu acho que é meio unânime, sabe? Tipo, não tem como, assim, eu nunca não tive grandes casos de violência nem assalto. Acho que eu fui assaltado 2 vezes na vida quando eu era moleque, assim, tipo. Mas a sensação de andar com medo, de tipo, putz, eu não posso tirar o celular na rua,
num lugar que eu estiver sozinho, não é que eu não posso, né? Mas a gente sempre cresce com aquela história assim, tipo, não vou dar sorte pro azar, sabe? É, sim, com certeza. Tipo, você pode fazer o que você quiser na sua vida, na verdade. Aí depois é tipo, toda ação tem uma reação. Eu já tive, tipo, várias histórias de amigos que infelizmente sofreram sequestro relâmpagos e tal. E, cara, eu não. Tipo, eu tenho vontade de ser pai e eu falei, cara, eu não quero. Tipo, não quero isso pra mim nem pra um filho meu, sabe? E aí, tipo, foi uma das coisas. Foi a principal coisa que me fez ir embora. Agora que você falou de filho, já deixa eu perguntar já. Planejamento 2022? Não posso adiantar esse tipo de questões. Subcontrato, né? Meu advogado não permite. De crer. Cara, e agora, tipo, pra mim uma coisa que eu acho que gera muita dúvida e tal, eu acho que até na nossa formação tem muito dessas dúvidas. Cara, você falou que tá muito focado em Ops e tal, assim. E como eu te falei no começo aqui, o nosso programa é muito focado para quem tá começando de carreira. Então, assim, eu acho que todo mundo que fala de Ops hoje em dia, olha para DevOps, olha para esse tipo. E eu tenho uma opinião, cara, bem formada a respeito disso, e queria ouvir de ti. Você acha que vale a pena? Porque a tua carreira foi um cara que começou muito com programação. Eu já via na época que você escrevia muito, por exemplo, sobre programação .NET, Node, as coisas que você estava programando e tal. Você acha que é prudente hoje, ou realmente eficiente, na realidade, o cara começar hoje por Ops, e sem passar por, digamos, por uma programação? Cara, assim, opinião do Nicolas, ok? Talvez eu tenho certeza que nem todo mundo concorda com isso, mas assim, Ops hoje sem Dev na frente, na minha opinião, não existe. Ok? Tipo, você vai encontrar alguns espaços no mercado. Tipo, quando eu digo aqui o Ops sem o Dev na frente, eu tô falando daquele É, antigo sysadmin, sabe? Joel? Aquele cara que estava conectado o tempo inteiro no SSH, que ele sabia no máximo de alguns scripts shells, automatizava muito pouco. Pronto. Eu, Nicolas, acredito que para esse tipo de perfil, com o tempo, vai deixar de existir. Então, assim, você vai achar algumas oportunidades mais específicas ainda hoje, em questões mais legacies, imagino eu, tá? De novo, reforço aqui a opinião do Nicolas, isso. Fundamentada apenas em achismos. Mas se você quer virar um cara que tá em Ops, mais Ops, tipo, com automação, escalabilidade, falando de escalabilidade de automação de infraestrutura, tá? Porque existe uma grande diferença entre sim. você automatizar uma infraestrutura e você automatizar uma infraestrutura que escale. Então, tipo, e é isso que no meu dia a dia eu sinto muita diferença. Eu trabalho com muitas pessoas que vieram de infra e migraram nessa carreira, assim. Mas a gente consegue ver que a cabeça de quem vem do mundo de desenvolvimento de software é muito diferente de quem veio do mundo de ops. Então, quando você. Por quê? Porque constantemente no dia a dia do desenvolvimento de software a gente está pensando em reutilização de código, em aprimoramento de leitura, de entendimento daquele código, de testes, etc. Então, quando você pega essas capacidades de desenvolvimento de software e aplica isso em automação de infraestrutura, aí sim você consegue ter uma automação escalável, fácil de manter, de estender e por aí vai. Eu acho que tem, assim, pra mim, sendo bem sucinto, eu acho que tem algumas coisas, cara, que não tem, sabe, teoria. Tem algumas coisas, cara, que é igual massa de pão, cara. Só vai crescendo apanhando. Então, se o cara vai pra uma pegada de ops, como, sabe, DevOps e tal, sem passar pelo dev, ele deixa de tomar umas porradas, cara, que deixa ele muito cru, sabe? Não é só, beleza, vou aprender aqui como trabalhar com Shell, ou, beleza, vou aprender aqui como vou trabalhar com uma cloud AWS, ou um GCP da vida. Tem umas porradas que você tem que tomar que você só toma se você passar pelo desenvolvimento. Sim, cara. E eu diria outra coisa, cara. Eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que, ao longo da carreira dela, ela conheça os dois lados. Mesmo que você, por exemplo, mesmo que você seja dev e ama escrever código para produto e você não quer fazer outra coisa da vida, para você ser um bom desenvolvedor no seu futuro, quando você atingir a senioridade, é fundamental conhecer a infraestrutura que o seu serviço corre. Porque quando você começa a ter problemas mais complexos, escalabilidade, consumo de recursos, se você não conhece a infraestrutura que o seu serviço corre, fica muito mais difícil de você fazer pequenos ajustes para poder melhorar uma performance ou corrigir um bug mais crítico, sabe? Nem tudo tá no código, né? Nem tudo tá no código, cara, e nem tudo tá no código. E aí eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque para quem está começando a pensar na carreira, eu acho que o DevOps hoje em dia ele está brilhando muito assim o olho da galera que está começando e tal. Até porque assim, vamos ser sinceros, tá entre os melhores salários, tá entre os caras que são mais procurados, mais requisitados, que a gente tem por aí, tem muita proposta.
Só que eu fico com esse sentimento que é muito cortar um caminho muito grande, cara. É realmente ter. Ou, tipo assim, cara, opinião sincera tua. Toda a tua carreira que você teve com .NET, você teve uma longa carreira aí com .NET e outras coisas e tal. Os últimos 10 anos, já. Pois é, isso não influenciou nada na tua carreira? Ah, influencia demais, cara, influencia demais. Que nem, eu posso dar um exemplo que há um mês atrás a gente precisou criar algumas automações aqui e integrações e, cara, consumir arquivos YAMLs, etc. E eu precisei escrever código em Python. Eu nunca tinha entregado um projeto em Python. Cara, toda aquela questão, toda aquela bagagem do mundo .NET, do mundo Node, a hora que eu sentei para pô, ok, vamos desenhar como que vai funcionar isso, cara, muito mais smooth e começa a se pensar em muito mais modularização, muito mais reutilização do que se eu não tivesse uma bagagem de desenvolvimento de software antes. Porque no fim das contas, cara, no fim das contas é software, sabe? Só muda o lugar onde roda. Só muda o cliente final, né? Um e-commerce você está fazendo para um cliente final que é um user, sei lá, uma plataforma de login, uma plataforma de métrica, você está fazendo para um cliente final que é um desenvolvedor. Mas no fim das contas é tudo software. Legal. Cara, e assim, você falou de um ponto também, que, né, são .NET e tal. Tem coisas que na programação que você aprende que eu acho que se você não passar por elas, fica muito difícil mais você aprender isso em Ops, né? Então, por exemplo, né, você falando de fazer um script em Python, né? Quando você aprende a falar alguma coisa para mim em Python, para mim já vem na cabeça Big Data, já vem na cabeça ler grandes arquivos, ler muitas coisas que são gigantescas e processar isso em real time e tal. Então, quando você fala em Python, esse tipo de coisa sempre vem na cabeça, né? E assim, pô, quanto da programação tem aí, cara, de sei lá, IO bloqueante, sabe, de threads, de file system e tal, de sistema operacional, que são coisas que você só programando para você aprender e entender quais são os gargalos disso. Se você vai para um Ops, cara, sem noção do que a gente está falando aqui, eu acho, sabe, um muro para tu transpor muito maior. Eu também acho, cara. Também acho isso. Até que nem, por exemplo, né, a questão do data science, né? Você falou que estava falando de Python, né? Cara, quanta coisa a gente aprendeu a fazer de processamento distribuído e tal, depois que a gente começou a utilizar assim com Python. E eu não sei. Aí eu também não sou especialista em Ops. Eu tenho as minhas certificações da AWS, mas eu não sou nenhum especialista em Ops. Eu não vejo essas coisas, por exemplo, de cara, como processar esses dados grandes, essa carga grande muito na parte do Ops, né, cara? Eu acho que assim, e acaba faltando, né? Você saber que onde você vai olhar. Por exemplo, para mim, como eu posso dizer para ti de uma maneira fácil, falta uma vírgula, sabe? De quando você não passa isso na programação, como é que você vai ligar rápido que o teu disco tá topando lá da tua machine, do teu serviço, tá topando porque o cara tá fazendo uma operação grande, sabe? Uhum. Quando você passa para programação, isso é muito rápido, né, de você ligar uma coisa a outra. Mas, cara, quando você não passa por isso, como é que você liga esses dois pontinhos, sabe? É bem complexo mesmo, cara. Legal, cara, legal, legal. E eu acho bacana de vocês aí da Farfetch, por ser um e-commerce aí, vocês é muito do dia a dia. E aliás, até aproveitando para entender como é que funciona, essas porradas de Black Friday, essas coisas aí, como é que funciona na Europa, cara? Vocês têm essa preocupação? Isso realmente é uma coisa que, né, vocês têm que se preparar durante o ano, que nem no Brasil ou nos Estados Unidos, ou é diferente? Cara, não, é igual, assim. Pelo menos na Farfetch, né? Eu não sei se são todos. Assim, a Black Friday existe aqui em Portugal, grandes e-commerces, não só especializados assim como a Farfetch, mas e-commerces de eletrodoméstico, tipo uma Vorten, que é uma grande loja aqui da Europa, tal, eles também se preparam e tal. E sim, mano, sim, tipo, tem sempre. Eu costumo dizer que o problema da Black Friday não é a Black Friday, é a preparação para Black Friday, porque tá todo mundo mais tenso. O sistema está recebendo testes de performance com, sei lá, estressando 4, 5 vezes a mais do que a carga prevista para a gente entender se a plataforma é reliable, o quanto precisa ser, etc. E sim, a gente se prepara forte e aqui na Farfetch a gente também tem, eu não sei se são todos os e-commerce que tem, mas aqui também a gente tem um outro evento que é o Singles Day, que basicamente é equivalente a Black Friday na China, ok? Acontece no dia 11 de novembro, se eu não estou errado, e é um momento que e-commerces que atuam no mercado chinês têm grande impacto também. E depois a gente tem Black Friday, Cyber Monday, e depois tem temporada de vendas, né? Troca de estação aqui pra gente que é um e-commerce de moda.
Então a gente tem, toda vez que troca uma estação, entre estação de verão, inverno, etc., sempre tem algum evento ali de promocional e acaba gerando um volume um pouco mais do que o normal. Nessa parte aí que vocês têm de operação e tal, cara, como é que funciona essa preparação aí para vocês da parte do time de Ops? Vocês têm alguma coisa da parte que já é automática ou, cara, sei lá, vocês hoje em dia ainda estão escalando a arquitetura na mão? O que vocês fazem dessa, como é que funciona essa preparação aí de vocês? É mais uma coisa de, cara, vou mudar como funciona a minha observabilidade aqui, vou botar parâmetros a mais para que consiga ter mais previsibilidade? Dá um overview para a gente de como é que funciona. Sim, tá. Bom, eu vou falar aqui do que eu posso falar. Tem algumas coisas que eu não posso entrar muito em detalhe. Sem crise, sem crise. Cara, basicamente aqui pra gente pronto, a gente, assim como qualquer outra empresa moderna e qualquer outra empresa de e-commerce, hoje em dia opera em nuvem. Então nós tiramos proveito de autoescalabilidade de nuvem. Então é uma infraestrutura elástica, né, que a gente consegue lidar com os spikes que vêm de tráfego aqui. A nível de plataforma de observability, pronto, a gente também roda dentro desses workloads que estão em nuvem, então isso também acaba sendo elástico o suficiente para comportar, ok, se eu tenho um spike agora que eu preciso de muito mais nós daquela aplicação, a stack de observability ela consegue lidar com isso, e quando reduz também ela consegue lidar numa boa. É bem tranquilo. E hoje em dia a gente já não precisa mais de automação, de escalonamento manual. Hoje em dia a gente já tem ferramentas, Kubernetes e coisas da vida que a gente consegue fazer handover dessa tarefa complexa para essas plataformas. Resumidamente, é mais ou menos assim. Legal, legal. E hoje aí, Tia, o time de Ops da Farfetch aí, são quantas pessoas mais ou menos? Cara, em Ops em si, eu não sei te falar, mas eu sei que assim, hoje o time de tecnologia da Farfetch, se eu não me engano, estão na volta de 1.000 pessoas, ok? Então, quando eu digo 1.000 pessoas em tecnologia, eu estou falando entre front-end, back-end, Ops, arquiteto, tipo Scrum Masters, etc. Tipo, são 1.000 pessoas mais ou menos que trabalham no time de tech. Depois também tem o pessoal de IT Service Desk e por aí vai. Legal. E como é que tá dividido, cara? Porque assim, o que eu vejo hoje muito nas empresas do Brasil, e até uma curiosidade minha para ver se isso se reflete por aí, né? Tem times que funcionam com a parte de Ops, que são times mais de enabler, de criar ferramental, de coisas para o desenvolvedor utilizar, e aí as squads são mais independentes. Ou tem lugares onde a gente vê que o time de Ops ele trabalha mais junto dentro das squads, né? Então focadas dentro de um produto, né? Como é que funciona aí dentro para vocês? Cara, aqui a gente costuma ter, áreas que definem como as coisas vão funcionar. Então, por exemplo, tem uma área que define como um pipeline funciona. E o dev, ele só precisa se preocupar em codar, né? Tipo, na minha área, nós trabalhamos com a ferramenta de observabilidade. Então, nós desenhamos a ferramenta de observabilidade e o dev só precisa se preocupar em instrumentar a aplicação dele. Pronto, isso é polêmico, né? Porque tem pessoas que dizem que acreditam que os times precisam ser heterogêneos e cada equipe tem que ter um DevOps ali no meio, tem que saber provisionar a sua infra, provisionar a sua pipeline, etc. Cara, eu vou ser bem sério, já acreditei muito nesse modelo até trabalhar numa empresa com 1.000 pessoas em tecnologia. Porque aí você cai no problema que é cada um... Cara, nós somos devs e somos engenhosos, nós adoramos criar coisas. E quando você está num ambiente muito grande, você precisa garantir alguma padronização. Porque senão você vai ter várias ferramentas para fazer pipeline, várias ferramentas para fazer deployment, várias ferramentas para, sei lá, escrever teste, para fazer teste performance e tudo isso. Então, se você, numa empresa desse tamanho, assim, se você quer ter algum tipo de controle de qual stack tecnológica, de como o processo é feito, você precisa definir mais caixinhas, sabe? Não, eu concordo contigo, cara. Eu acho que isso que você trouxe é uma discussão que eu vejo muito recorrente, assim, na internet. Eu sempre falo, cara, assim, não fica ofendido com o que eu vou te dizer, mas Que isso, Horácio? pra mim, assim, a gente até hoje tá aprendendo a desenvolver, cara. E eu não tô falando, sabe, de vocês ou da gente, de todo mundo, cara. As coisas como mudaram nos últimos anos, a gente tá aprendendo muito isso. E eu acho que o que você tá trazendo pra mim de, cara, a gente tem que ter uns boundaries, a gente tem que ter uns limites, é uma coisa que está muito em pauta hoje em dia, né? Porque os produtos digitais estão crescendo muito, as big techs também estão crescendo significativas, então, ou seja, times que são times pequenos, mas de um produto que é muito grande, acabam sendo muitos times,
e que a gente está começando a enxergar que, ok, ter criatividade, ter liberdade é bom, mas espera aí, cara, a gente também Mas tem um preço, né? Yeah. a gente tem que estabelecer. E eu acho que isso é uma discussão muito atual, cara, muito atual. E cada vez a galera tá mudando opinião e convergindo, né? Sabendo que, cara, liberdade é legal, mas tem que ter limite. Se a gente pegar e olhar para o mundo de desenvolvimento, né, todo mundo... Se a gente for olhar para os últimos 10 anos, todo mundo estava falando microserviços, computação distribuída, distribui. É isso aí. Aí a gente chegou num momento que tava assim, opa, rollback, junta, não distribui mais nada não, porque tá dando muito problema. E aí você vê o pessoal falando, ok, microserviços, mais um monolito distribuído, né? Porque aí o pessoal... O que aconteceu? Muita gente falando sobre desenvolvimento baseado em serviços, né? Seja ele com SOA, seja ele com microserviços, seja o que você for. E você começa a sofrer as dores. Qual que é o pior problema quando você tem muitos dados, distribuição de dados? Onde é a fonte da verdade? Sim. E aí que muitas empresas começaram a adotar esse tipo de desenvolvimento, e isso tem um custo, né? Porque você sabe que, cara, você precisa de gente para trabalhar com uma arquitetura distribuída, né? Você precisa ter pessoas, e aí você começa a ter... Não é mais rápido. As pessoas acham que desenvolver com microserviços é mais rápido e não é mais rápido. E aí hoje em dia a gente volta na pauta, ok, vamos juntar de novo, porque separar não foi uma boa ideia. Tem algumas literaturas que eu li recentemente que até comentam, cara, sobre essa ideia que a gente tem de, cara, ok, a microserviços ou qualquer modelo distribuído não é, na realidade, nenhum modelo de arquitetura mais, né? Esses modelos distribuídos, eles são modelos de cultura. Porque assim, por que é um modelo de cultura? Porque se não for algo que é do time, se não tiver algo que é aderente à maturidade do time, não faz sentido você ter. Não faz sentido. Porque não tem suporte, não para em pé. Exatamente, cara. E você falou uma palavra que eu acho que é chave quando a gente está falando de arquitetura distribuída, que ela é comunicação. Ou seja, eu acho que existe uma lei, uma teoria, alguma coisa assim, que fala que normalmente o código é o reflexo da comunicação da empresa. É a lei de Conway. Isso, a lei de Conway, exatamente. Cara, é a pura verdade. Tipo, não adianta. Se a sua equipe, se a sua empresa não se comunicar bem, a chance dos seus serviços não se comunicarem bem, existir grande acoplamento entre eles, etc., é altíssimo. E assim, né? A questão de você ter legal. É engraçado que assim, né? A lei de Conway é tão verdade que se você pegar, por exemplo, cara, você ter muitos legados ou não afeta diretamente a tua decisão de ter microserviços ou não. A quantidade de empresas que a tua empresa adquire afeta diretamente no teu modelo de arquitetura, não. Cara, é que aí você começa a entrar num papo de arquitetura muito mais alto do que normalmente a galera gosta de discutir. Porque quando a gente vê o pessoal discutindo arquitetura, todo mundo quer discutir arquitetura de software. Ninguém quer discutir Enterprise Architecture, sabe? É verdade, é verdade. Tem umas coisas que a gente é meio preguiçoso, né? Porque Enterprise Architecture é chato, né, mano? Você tem que discutir negócio, como as coisas vão se comunicar, por isso o pessoal não gosta. Mas aí é que entra o papel, assim, né, cara? Eu acho que hoje em dia nem adianta a gente muito definir um modelo de arquitetura só. Na realidade, assim, o que que eu vejo, cara? O modelo de arquitetura, ele vai crescer conforme a empresa cresce, cara. Conforme a empresa cresce. Porque se você nascer de tudo que precisa ter um modelo de arquitetura que é consistente desde o começo, capaz de tu falir a empresa só pelo quanto você vai gastar de recurso, né? Cara, sim, e outra, se você também já, assim, já passou por muita startup, já viu muita coisa acontecer, você pensa, isso que você fala é verdade, uma arquitetura ela cresce mediante ao crescimento da empresa. Quando você é uma startup que está tentando se consolidar no mercado, está tentando angariar cliente, se provar e etc., o que você precisa? Você precisa entregar feature rápido. Sim. Né? Você precisa ter estabilidade, você precisa colocar coisa na rua. Ok, aí você supera essa fase, você começa a virar uma startup que começa a ter cliente. Você começa a crescer. E aí você começa a lidar com as dores do crescimento. E aí, quando você chega nesse momento, você começa a pensar, ok, se calhar não pode ser só um produto, precisam ser vários produtos. E aí você vai começando a quebrar as coisas em pedaços. Quando você inverte essa ordem, eu vou resolver os problemas de escalabilidade que eu vou ter daqui 10 anos. Cara, eu sou um cara muito prático. Eu falo que eu não gosto de resolver problema que eu não tenho agora. Se eu não tenho esse problema hoje, eu não resolvo ele. O dia que ele bater na minha porta, eu converso com o senhor problema. É, isso aí mesmo, cara. Porque senão vira... Não é nem solução de problema, né? Vira paranoia, né? Sim, cara. Vira paranoia. Esse negócio de modelo de arquitetura, se reescrever código, é que nem, por exemplo, né? 2015 mesmo, cara. Eu acho que o tempo que a gente trabalhava junto,
Eu acho que uma das coisas que a gente sempre ouviu falar, eu pelo menos sempre ouvia falar, cara, né, a gente tem que cuidar para não viver se a gente não está reescrevendo código, né? A gente tem que ter código que não pode ficar reescrevendo coisas que já estão sendo feitas. E hoje em dia, cara, com essas mudanças de arquitetura e evolução que a gente vai tendo da empresa ao longo do caminho, eu acho que a gente tem que se tocar que, desde que seja projetado, desde que a gente tenha visibilidade, o fato de você reescrever código é totalmente aceitável, desde que for planejado. Eu também acho. Se você tem ciência que, ok, eu estou duplicando esse código. Cara, eu prefiro. Eu sempre falo assim, tipo. Tem gente que, olhando isso só para código, fala assim: ah, você tem um if aqui que você vai precisar duplicar esse if. Ah, vou escrever, vou meter um design pattern aqui no meio. Cara, é só mais um if, cara. Ah, mas são dois ifs, eu posso abstrair quanto. Cara, mas quando que isso aqui vai crescer de novo? Sabe? Você quando deve, você como deve, você precisa ter a sensibilidade de quão volátil isso é. Eu preciso me preocupar com a abstração disso agora? Não preciso. Eu estava dando um feedback para um dev esses dias do nosso programa de formação e tu tinha que ver assim, sabe, Nicolas? O cara fez um código de Node.js, o cara usou só o que tinha do bom e do melhor, sabe? Tipo, Destructor, o cara utilizou tudo que tinha do bom e do melhor para otimizar. Só que, cara, eu olhei para ele e falei assim, tá, só deixa eu entender aqui. Quanto você acha que o teu código tá simples? Aí ele falou, muito simples, muito simples, muito simples. Falei, beleza. Do teu time que você tá hoje, que você tá fazendo, quantos devs sabem fazer o código do jeito que sabe fazer? Nenhum. Nenhum. Isso aqui é coisa nova que eu tô estudando e tal. Então, teu código não tá simples, cara. Então, teu código pode estar muito bonito dentro de 30 patterns diferentes, mas o teu código não tá simples. O que eu quero dizer assim com isso? Assim, cara, então eu não devo usar o que é do bom e do melhor e aprender pattern. Não deve. Só que assim, se tu tá indo, cara, por uma questão de ir para uma senioridade. Tem uma régua, né? Se tu tá indo por uma questão de uma senioridade, não se esqueça que você tem que levar o time junto, né? Você tem que levar o time junto. Não é uma coisa que você pode fazer sozinho, né, cara? Cara, isso que você fala é muito verdade, cara. Eu tava até falando isso com uma colega do trabalho outro dia, ela começou agora na área, tem pouco tempo também. Eu falo, cara, um dos grandes problemas de você, conforme você vai virando sênior, é que você vai pensando cada vez mais difícil. Você vai pensando cada vez mais difícil. E problemas que são super simples de resolver, você cria uma puta solução de engenharia para resolver esse problema. Cara, treinar simplicidade é algo muito importante para tudo, porque quando você treina simplicidade, você não cai na questão de tentar resolver um problema que você não existe, que você não tem. Se você não resolve um problema que você não tem, você consegue fechar mais um pouquinho ali a tua caixinha e trabalhar só no que você precisa. Mas também tem aquele outro momento que ok, você precisa resolver o problema que você tem hoje, mas esse teu código precisa ser flexível o suficiente para receber mudanças no futuro, né? Eu não me lembro qual que é o filósofo agora, assim, mas até tem uma passagem de uma poesia de um filósofo que fala assim: desculpe pela longa carta, é que eu estava com pouco tempo. Se eu tivesse tido mais tempo, eu escreveria ela de forma bem mais sucinta. Então, a simplicidade, né, cara, o você ser sucinto, você escrever pouco, demanda tempo, né, cara? Demanda tempo, demanda conhecimento e tal. Cara, eu acho que é prática, sabe? Tem coisa que você tem que. É aquilo que você falou. Você tem que fazer o tempo inteiro pra você começar. E aí eu acho que o mais importante é errar, cara. Se você não erra, você não sente. Tipo, e os outros problemas da senioridade, porque eventualmente você vai ver os seus pares passando por problemas que você sabe que você com a sua experiência sabe que não é o melhor caminho, mas você precisa deixar que eles passem por isso para eles conseguirem evoluir. É verdade, é verdade. Isso também é uma boa decisão de um sênior, sabe? Cara, nem vou meter nisso, deixa ele por aqui que ele vai aprender. Vai aprender. E tem coisas que é bem assim mesmo, né? Se tu não levar um susto, sabe? Se não for um negócio que realmente tira a tua atenção pro assunto, você não vai aprender com aquele erro, né? Na realidade, às vezes é o susto que te ensina, né? Yeah. Quando você coloca um bug em produção e precisa arrumar, acho que é o melhor momento que você aprende. Você fixa aquilo, não é nem na cabeça, né? Você fixa na alma, né? Na alma. Cara, acho que o melhor método de aprendizado são métodos medievais, sabe? Coloca um bug em prod e vai resolver. Tu nunca mais vai esquecer daquilo na tua vida, né? Cara, eu tenho um bug engraçado. Uma vez, freelancer e tal, a gente fez uma integração com uma API de voos
Só que a API de Veloso era uma API meio estranha e tal. Os caras não, tipo, não, às vezes eu tinha que fazer umas bruxarias com a paginação da API pra você conseguir achar o voo. E aí que foi que eu fiz? Malandro que sou, meti a chamada da API dentro de um while, Nossa. ok? De um laço while e controlava ali a paginação daquilo. Gambiarra pura, não me orgulho nada disso, gambiarra pura. O que foi que aconteceu? Eu esqueci a instrução que parava o laço, porque teoricamente aquilo ia correr 2 ou 3 vezes no máximo, sabe? A instrução que parava o laço estava errada. E ela nunca parava o laço de repetição. O que aconteceu? Fiz 1 milhão de chamadas por segundo na API dos caras. Nossa. Fatura? Pagava pra consumir API? Pumba! Nossa. Esse boleto veio bonito, hein? Cara, a minha sorte. Detalhe, freelancer, hein? Freelancer. A minha sorte foi que os caras foram muito gente fina comigo e falaram: não, tudo bem, a gente não pode voltar a acontecer, mas tudo bem. Cara, mas os caras, tipo, Cara. os caras viram minha API key lá e falaram: mata esse maluco, mano, 1 milhão de chamadas por segundo. Nossa, mãe. O que você aprende com isso? Escreve teste, menino. Testa bem as coisas. É, cada vez que for fazer um while, né? Dá uma suada primeiro, né? Levanta, estica as costas. Toda vez que eu escrevo while, eu lembro daquele fatídico dia. O que eu vou fazer com isso aqui mesmo? É, cara, tem coisas aí que só dessa maneira realmente pra você aprender. E, cara, né? Lembra, né? Marcou. Ah, lembra, lógico que lembra. Cara, quando eu era estagiário, eu dei um update sem where numa database. Sério? Tu realmente fez isso? Fiz, mano, update sem where, sem dó. Cara, o pior que era na base do departamento financeiro. O pior que foi mó cagada ensaiada, desculpa o francês. Mas foi muito, muito ensaiado, cara. Eu era estagiário, fiz o script em SQL, na empresa tinha Gmood, o caraças, passou pelo processo de Gmood, a galera pegou e carregou. Pumba! Era na base de um dos sistemas financeiros da empresa. Aí começam a abrir uns tickets na época porque estavam umas coisas erradas. E aí tava todo mundo em almoço, só eu tinha voltado do almoço. Aquele momento que você começa a perceber a cagada que você fez, você fala, mano, acho que fui eu que fiz isso. Aí eu tinha que contar pro meu gerente na época. Cara, foi uma loucura, foi tipo sensacional. É o tipo de coisa, né, que faz perder alguns fiozinhos de cabelo, né? Ganhei uma casca. Nicolas, deixa eu te perguntar aqui. Eu geralmente costumo fazer algumas perguntas. Eu acho que contigo eu quero fazer duas, cara. Uma para quem está focado, que está começando na carreira, e a outra eu quero fazer para quem está querendo ir para o exterior. Como tu já tem uma bagagem, já vi muito falar da gente, eu acho que é legal te perguntar isso. Então, primeira pergunta para galera que está começando da carreira. Cara, beleza. Quero fazer transição de carreira, básico do básico, hein, Nicolas? Bem o começo. Quero virar desenvolvedor. Cara, o que é o começo? O que esse cara tem que ver? O que ele tem que ser? O que você recomenda para esse cara que está começando a carreira mesmo? Cara, acho que o primeiro ponto é... Ok, eu vou assumir que nesse momento você já tomou a decisão que você quer. Né? Você não tá nem mais pensando se talvez você quer. Você tem que comer aquilo. Okay? Tipo, você tem que viver... Eu sou suspeito pra falar, mas você tem que viver aquilo todo o tempo que você tiver. Porque é isso que a gente tava falando. A tentativa, o você ver com a mão, sabe? Tem coisa que você só vai conseguir entender e experimentar a hora que você colocar as suas mãos. Isso é fundamental. Esteja em eventos, esteja em meetup, converse com pessoas, interaja com a comunidade. Apesar da comunidade de software ter vários problemas, ela é muito boa em várias questões. Existem pessoas excelentes na comunidade de software. Seja autodidata. Autodidata é fundamental. Cara, o Joel sabe disso melhor do que eu. O Joel já está na área há muito mais tempo do que eu, mas hoje em dia você aprende o que você quiser na internet e de graça. YouTube, documentação, GitHub. Hoje em dia, com essa questão da internet, e você consegue participar em evento de qualquer lugar do mundo, tem um monte de meetup que acontece. Se joga, sabe? Eu acho que a maior questão para quem está começando hoje é fique exposto. Deixe as pessoas te verem. Experimente, suba código no GitHub, quebre coisas. Escreva um diário de bordo de como está sendo a sua jornada. Mostre para as pessoas que você está sendo... o que você está fazendo, sabe? Acho que isso é fundamental.
E lembre, a área de tecnologia não é só desenvolvimento de software. Existe muito espaço na área de tecnologia para todo mundo. Por que eu falo isso? Dev eu acho que é uma questão muito específica. Você precisa gostar muito daquilo. Eu acho que tem que fazer match na tua cabeça, sabe? Existem várias outras áreas como, cara, gestão de projetos, Ops, como nós estávamos falando. Então, assim, a área de tecnologia ela é gigantesca. E, cara, eu falei que ia fazer 2 perguntas, mas eu vou botar mais uma no meio antes de fazer a final. Cara, agora pra mim, assim, o que você acha? O cara realmente, na área de desenvolvimento, todo mundo tá olhando porque, cara, emprego sobrando, paga bem e tal. Mas, assim, você acha que existe um caminho pro cara ser desenvolvedor sem ele gostar realmente de desenvolver? Cara, eu acho, ok? Não gosto dele, mas eu acho que existe. Assim, eu falo que eu tive 2 momentos na minha carreira de dev. O momento que eu era um cara que não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo e eu simplesmente sabia alguma sintaxe, algum código e sabia pesquisar na internet, copiar e colar e as coisas funcionavam. Esse era o primeiro momento. Chegou um momento que eu falei, cara, eu quero ser uma pessoa minimamente boa no que eu faço. Eu quero entender o que eu estou fazendo. E aí foi quando eu me apaixonei pelo que eu faço. Antes eu achava legal e depois que eu comecei a querer entender como as coisas funcionavam, a razão daquilo funcionar daquele jeito, quando eu usava esse comando, o que acontecia na máquina, foi um momento que eu me apaixonei pelo meu trabalho. E aí eu falo que hoje o que eu faço é o meu hobby. Mas sim, eu acredito que tem, cara. O cara que vai lá, trabalha das 9 às 18, faz só o que ele pede, tipo, não estuda. Eu acho que sempre vai ter espaço para esse perfil. Acho que o único problema que eu vejo disso, e é o problema que eu acho que existe em todas as áreas, não é em tech nem nada, é que você não é feliz com o que você faz. Você faz aquilo porque você precisa comer. E é digno também, ok? Acho que são só momentos diferentes. São só pontos de vista diferentes. Acho tudo bem se você trabalha só pelo dinheiro, você não precisa ser apaixonado pelo que você faz. Eu só fico pensando assim que pra mim eu penso um pouco diferente, justamente porque, cara, eu acho que se você, pela quantidade de coisas que você precisa estudar, assim, e você precisa se atualizar, e quanto hoje eu acho que o cara ser dinâmico, essa pessoa vai ser muito infeliz, sabe? Então, eu acho que o cara vir, ele, sei lá, ele concorda contigo, ele pode vir, não é isso. Vai ter espaço, mas ele não vai ser feliz. Né? Exatamente, sabe? Ele vai ter uma vida bem complexa nesse sentido. Acho que tem uma outra questão também. A pessoa que escolher isso, e de novo, nenhum tipo de julgamento com quem escolhe isso. Acho que as pessoas, elas têm. Acho não, elas têm esse direito. Mas é mais uma questão aqui que você precisa lembrar que toda aquela outra questão de depois a falta da promoção, de um bom salário, né, ou de um aumento de um salário, etc., ela não vai existir, porque você é um cara mediano. Você faz mais do que. Você faz igual a qualquer outra pessoa que tá no mercado hoje faz. Eu acho que quando você quer, tipo, cara, não, quando você abraça, né, tipo, e você fala, não, eu gosto muito do que eu faço, eu vou estudar, eu vou ler. E atenção, nada que não é um incentivo para você largar os seus finais de semana e suas áreas vagas e viver que nenhum lunático na frente do computador. Não. É você separar o seu horário e falar, não, ok, todo dia esse horário, ou 3 vezes na semana, ou 10 vezes na semana, eu me dedico a estudar. Ok? Eu, particularmente, Nicolas, e eu sei que tem um monte de gente que não concorda com esse meu pensamento, eu não acredito que o seu trabalho ele é só das 9 às 18. Se você é uma pessoa que quer evoluir para você conseguir um cargo melhor, um salário melhor, viajar, comprar, fazer o que quer, você tem que ter o extra mile ali, sabe? Você precisa dar um pouco mais de você. Então, tipo, eu acho que coisas que acontecem, subprojetos, claro que isso depende muito da realidade de cada um, se tem filho, se não tem filho, se é casado, se não é casado, mas eu acho que esse momento, assim, para você e para sua carreira é fundamental para te ajudar dar esse passinho. Legal, legal, show de bola. E agora, tipo, cara, pergunta pra galera que já começou na carreira, já é um dev e tal, e já tá consolidado nesse sentido. Cara, quero virar DevSecOps, DevOps, Ops, enfim. Qual que é o caminho das pedras? Cara, que quer ir embora, que quer ir uma oportunidade pro exterior, etc. Pra essa galera? Não, tipo, pra galera que quer virar, tipo, cara, sou dev e quero virar Ops e tal. E ali acho que depois dá pra encaixar essa outra pergunta assim, hein? Dicas pra ir pro exterior. É uma ótima dica também já. Mas, cara, primeiro, o cara que é programador e quer ir pra área de DevOps da vida. Como é que é o caminho das pedras? Cara, esse cara, a gente já, pronto, esse cara o que ele precisa fazer primeiro é experimentar. Eu sou um cara que quando eu quero aprender qualquer coisa, eu começo a montar laboratório.
Então hoje em dia é fácil, você que imagina assim, eu gosto de Ops, o que está pegando na área de Ops hoje? Kubernetes, containers, Terraform, GitOps, cara, tudo esse monte de sílaba, de sopinha de letrinhas que a gente tem. Ok, então Terraform está pegando, então como que eu provisiono uma VM usando Terraform? Beleza, Ansible, a galera usa Ansible. Pô, deixa eu montar um laboratório aqui na minha máquina. Como que eu configuro a minha máquina pessoal? Como eu instalo meus programas usando Ansible? A mesma coisa para tudo, sabe? Tipo, experimentar GitHub, testando. Hoje em dia você tem um monte de cloud provider que ou é muito barato ou que te dá crédito gratuito para você ir lá e subir uma máquina virtual, para você ir lá e subir um blob storage, coisas do gênero. Cara, tira proveito disso. Projeto Open Source, cara, tenta identificar um problema que você vê e cria um script, cria um pacote, cria alguma coisa que resolve esse problema. Eu pessoalmente falo isso por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em escrever código só porque sim. Tipo, eu conheço inúmeros excelentes desenvolvedores que gostam de fazer HackerRank, por exemplo. Não sei se você sabe aquela ferramenta do HackerRank. Sei. Te dá uns exercícios de programação, tipo, escreva um algoritmo de bubble sort. Escreva um algoritmo para ordenar uma lista. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito bem formada que eu acho que isso não te prova como um bom desenvolvedor em nada, sabe? Te prova que você sabe escrever um algoritmo, mas o dia a dia é muito mais complexo do que um algoritmo de bubble sort. Então eu gosto de escrever código ou de criar esses laboratórios quando eu tento resolver algum problema. E eu posso falar isso, por exemplo, para mim agora. Quando eu tenho tempo livre, o que eu tenho feito eu tenho provisionado um cluster de Kubernetes na minha máquina local para poder aprender Vault, para aprender Consul, para poder aprender outras ferramentas de GitOps, como Flux, etc. Então, assim, cara, experimenta, sabe? Porque se essa pessoa já está no mercado, ela já tem experiência. O máximo que ela quer fazer é um switch de posição. E é muito mais fácil você sair de dev e virar ops do que você entrar, por exemplo, no mercado. Sim, concordo. E agora, por último, cara, a pergunta que você mesmo colocou e eu acho que é bem bacana. Qual o caminho das pedras, cara? Quero trabalhar na Farfetch, quero ir para a Europa. O que você acha que esse cara tem? Para onde começa a olhar? Como é que eu faço as empresas me acharem, cara? Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim, crucial, até para quem tá entrando na área também, é inglês, cara. No Brasil, eu sei que o Brasil é gigantesco e que nós conseguimos nos virar super bem sem falar inglês dentro do Brasil. É autossuficiente. Cara, a gente não precisa falar nem espanhol e todos os nossos vizinhos falam espanhol. Então, mas se você é uma pessoa que pretende ou trabalhar para fora, estando no Brasil, ou trabalhar para fora, fora do Brasil, okay, em outro país fisicamente, ou participar de eventos, sei lá, imagina que você quer ir numa KubeCon ver uma palestra ou fazer uma palestra. Inglês é fundamental. Tipo, não é mais um plus, já deixou de ser um plus há muitos anos, hoje em dia inglês é obrigatório. Pelo menos um nível intermediário a ponto de você conseguir participar de reuniões e escrever bons documentos técnicos. Depois disso, o que eu diria, cara, LinkedIn bomba, cara. Hoje em dia, eu acho que qualquer dev hoje deve receber trocentas mensagens por dia sobre propostas, principalmente nessas épocas de início e fim de ano, onde o pessoal tá doido recrutando. Mantém seu CV atualizado, bota lá suas skills, bota seus projetos, se você tem conta no Medium, no GitHub, etc. E vai pra cima, sabe? Ponto muito importante, que aí é muito mais a ver com a sua adaptação pessoal do que propriamente profissional, entenda qual que é o seu perfil de pessoa. Então, tipo, eu falo isso porque meus pais até brincaram uma época, vim morar em Portugal e tal, e depois que eles estiveram em Portugal, eles adoraram Portugal, só que eles falaram, não é meu estilo de vida. Saca? Não faz match com aquilo que eu gosto. Por quê? Porque meus pais são festeiros, meu pai gosta de lavar o carro no domingo ouvindo som alto, sabe? Tipo, fazer churrasco e tal. E, tipo, cara, é um perfil diferente, é uma cultura diferente. Então, tipo, entender o seu perfil e onde você pode se encaixar vai te facilitar muito isso, né? Por quê? É questão histórica, sabe? Cultural, as pessoas fazem aquilo porque elas fazem e tal. E se você não chega de braço aberto e falar, não, ok, eu vou para aquele lugar, não sei se para sempre ou não, mas o tempo que eu estiver ali eu vou abraçar aquilo e tentar aprender coisas, sabe? Acho que isso é muito importante para a adaptação da pessoa no lugar. Cara, sensacional. Eu acho que é super válido mesmo, porque às vezes a gente fica, quero ir para fora, mas beleza, né? Tem um monte de país lá fora e realmente tem que ter uma reflexão, né? Pô, cara, o que que funciona para mim, o que que não funciona para mim, as coisas que eu gosto, porque senão a tua experiência vai ser bem negativa.
No mais, Nicolas, cara, só queria agradecer aí, cara, a tua presença, de compartilhar um pouco da tua história aí com a gente, contar um pouco aí para quem tá começando, porque gera muita dúvida, cara. A galera realmente sempre quer ver um ponto de vista diferente sobre carreira, sobre quem tá começando. E é legal saber um pouquinho aí das coisas que você tá aprontando. Então, cara, a palavra é tua. Agradece aí quem você quiser agradecer. Cara, manda um beijo para quem você quiser mandar. E mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente aí hoje. Cara, eu que agradeço. Agradeço novamente o convite, Joel. Agradeço novamente o pessoal da Origin Juice. Cara, acho que é aquele beijo clássico dos anos 90. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, um beijo pra Xuxa. Cara, vamos aí. É um prazer bater papo com vocês. Se tiver outro tema, cá estamos. Show de bola, maravilha. E para você que ficou com a gente mais esse episódio aí até o finalzinho, obrigado pela tua atenção. Não esquece de compartilhar esse podcast para quem achar que você vai ajudar na carreira. Curte a gente lá nas redes sociais, pessoal, ajuda a gente a crescer e a levar esses monstros que vêm aí toda semana conversar com a gente e a levar essa luz um pouco para essa galera que não sabe como fazer essa migração de carreira ou tem alguma dúvida, a levar essa palavrinha que talvez vai ajudar ele a quebrar um step aí, dois no meio, quebrar uma pedra no caminho ou duas. Então é isso, galera. Obrigado aí por ter ficado com a gente até esse final e nos vemos semana que vem. Até mais!